Olá, bom dia. São 6h14 da manhã do dia 29 de maio de 2023. E hoje é uma segunda-feira. E vamos lá. Vamos lá. E bom dia para aquilo que Deus... bom dia para a vida, aquilo que Deus esteve a me dar, aquilo que Deus esteve a criar. E, depois de um dia familiar. Pior não pode ficar. Mas vamos lá. Estava lá. Sim. Estava lá algo que eu confesso que eu nem estava a gostar. Mas considerando as possibilidades de qualquer um somar, eu logo disse que a vida esteve a passar. Não digo que a vida que a gente estava a desejar. Sim, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil a gente colocar sonho no lugar. A questão é você saber, sim, saber separar, sim, cantiga de ninar, cantiga que adolescente vai gostar, cantiga que criancinha a gente pode agradar e cantiga para a gente poder toda uma leva de pensamento buscar. A questão é que Deus me disse, quando eu lhe pedi para você o mar atravessar, você em algum momento pensou em cajado levantar? Fiquei pensando que aquilo poderia me levar a inúmeros questionamentos no lugar. Eu então disse para Deus, pensar eu não estive a desejar. A questão é que eu estive mesmo a encontrar sentido para cajado eu levantar, cajado eu pegar, ponto eu colocar e até guarda-chuva eu ajeitar. Naquele momento, Deus então esteve a me falar. Quantas vezes a gente desejou pegar? Ponto. Sim. Ponto para a gente especificar. Fiquei pensando numa redação. Sim, que o professor costuma mesmo no quadro colocar para nos ensinar como pontuar. Sim, cada parágrafo. E a gente compreender, saber começar, a redação sustentar e no fim a gente poder finalizar. A cabeça, o tronco e os membros da redação. A ponto de qualquer um poder enxergar e uma boa nota nos dar. Eu disse para Deus, todas as vezes que o Senhor me pediu para no mar estar, eu pude cabeça, tronco e membros pegar e uma boa redação formar. E mais, o Senhor esteve a me ensinar que ponto de segmento não era uma coisa boa da gente usar. Que era bom a gente ponto colocar para parágrafo a gente continuar, dando sempre a possibilidade do outro pensar, colocando o próprio ponto no lugar, que assim viesse a desejar. Assim a própria redação cada um poderia formar e eu poderia a minha vida levar, sempre a considerar, sim, cada lado de cada lugar. A questão é porta.
Sim, porta que muitas vezes a gente não quer encarar. Então Deus esteve a me falar. Quando eu lhe pedi, sim, para no mundo futebolístico você entrar, você desejou bola de meia pegar, para cajado você enfeitar? Eu disse para Deus, olha, quando no mundo futebolístico eu estive a entrar, eu comecei mesmo a encarar as possibilidades da gente encontrar outras possibilidades no lugar. A questão é que muito frágil a sociedade esteve a ficar. E quanto mais frágil é uma sociedade no lugar, muito mais frágil a justiça. A justiça, ela vai mesmo. A questão é você poder encontrar uma palavra para a justiça, a gente justificar. Ah, a gente. E o que seria a gente? A gente poderia ser a gente do lugar. A questão é que a gente enquanto gente, a gente acha que a gente nunca vai se prejudicar com a fragilidade que a sociedade esteve a ficar. A questão é que a gente aprendeu. Não, a gente aprendeu mesmo a rebolar. E rebola aqui, rebola acolá, e rebola, e rebola, e rebola. A gente aprendeu tanto a rebolar que o próprio tronco a gente esteve a desgastar. É um desgaste tão grande no tronco que até bola a gente matar é uma dificuldade. É uma dificuldade tanta para assim realizar. Olha, mas o exagero é uma coisa que a gente deveria mesmo, sim, na balança do tempo buscar. Sim, para a gente saber que em nenhum momento que a gente esteve a exagerar, esteve a prestar. Exemplo não vai faltar, se a gente assim desejar. A questão é que a gente esteve a ultrapassar a barreira. Sim, a barreira que seria até comum, sim, a gente usar. Se a gente não quis mesmo colocar, sim, ponto para um novo parágrafo, a gente poder mesmo estruturar, nos dando condições de vida, de pensar. E quando isso a gente não se dá o trabalho de realizar, pronto. É a certeza de que a gente está a cortar as possibilidades da sociedade se levantar. Enquanto gente capaz de usar os braços para levantar e pedir um tempo para pensar, para saber mesmo o que isso está a significar. Olha, quando inventaram essa moda de falar, pensar fora da caixa, eu penso mesmo que a gente, enquanto ser humano, a gente resolveu todo o nosso cérebro arrancar. Não, eu fico pensando se a gente, enquanto ser humano, tem condição de sentar em algum lugar para um pensamento, por mais bobinho que seja, a gente de fato levantar. Olha, porque, sinceramente, quando a gente diz pensar fora da caixa, eu fico pensando em que momento a gente esteve a nos olhar enquanto entidade que sabe pensar. Olha,
não vejo mesmo como isso pode se dar. Como é que uma pessoa pode pensar fora da caixa? Sim, porque olha, quando diz morte cerebral, meu amigo, a família pode de fato o caixão preparar. E independe de quantos dias ali você vai ficar. Você está fora da caixa. Você não tem nem chance de mais na caixa entrar. Então, quando uma leva de gente costuma falar para uma sociedade inteira pensar fora da caixa, eu fico pensando se essas pessoas pararam mesmo para enxergar elas mesmas no lugar. Em nenhum momento é bom a gente colocar coisa fora do lugar. Em nenhum momento. Quando a gente encontra papel de parede num determinado lugar, toda uma história a gente pode levantar através do papel de parede que a gente estará a encontrar. Imagine a gente chegar e tirar o papel de parede e colocar fora do lugar, para um novo papel de parede ali. E toda uma história inventar sobre aquele papel de parede que a gente estará a colocar. Olha, a gente esteve a abusar mesmo. A questão que a gente concurso prestar, sim, uma farda pegar e até o direito de uma arma a gente carregar, isso não é garantia de que a nossa vida a gente vai preservar. Tem gente que sabe atirar muito melhor do que qualquer um que esteve a se formar. E sabe por quê? Porque essa gente não esteve a pensar fora da caixa, não. Essa gente pensou usando todas as possibilidades de na caixa estar. Essa gente tem treinamento militar. Essa gente sabe de fato até fuzil enganar. Essa gente sabe toda uma sequência ali se usar para saber o momento certo da bala trocar. Sim, bala que só serve, sim, para toda uma população ali assombrar. E bala que sabe no momento certo usar para qualquer um vazar. Essa é a diferença entre nós que desejamos pensar dentro da caixa e aqueles que insistem em falar que fora da caixa a gente tem que pensar. Porque nós que pensamos dentro da caixa, nós vamos enxergar todas as possibilidades do nosso sonho se concretizar. Ora, se o sonho do outro é roubar, matar, traficar e toda uma sociedade prejudicar, assim ele vai realizar, porque ele estará a pensar dentro da caixa e com todas as possibilidades da caixa. Ó, dentro da caixa ele vai encontrar todas as senhas que ele desejar. Sim, para o arquivo público ele acessar, para na Secretaria de Segurança Pública ele entrar, porque ele está dentro da caixa. Ele está dentro da caixa. Ele vai encontrar acesso. Ora, para as secretarias, porque a gente tem que... a gente tem que, de fato, a realidade encarar. Sim, porque não existe só uma Secretaria de Segurança Pública. Sim, que a gente pode acessar. Sim, a gente pode acessar a secretaria que cuida da parte de menino estudar.
Sim, saber de fato o montante de dinheiro que tem lá. Se esteve de fato a gastar com merenda escolar. Quanto de imposto estar a pagar? Se está depositando mesmo. Sim, o valor que, sabe como é que é ali, que do professor está a descontar. É toda uma possibilidade. Imagine se ele vai de fato em outra secretaria entrar dentro da caixa, porque ele está pensando dentro da caixa, e saber o montante de dinheiro que o Estado estará a movimentar. E ele mandar de fato o boleto para o Estado pagar. E ai do Estado não pagar. E ai do Estado se ele não pagar. Aí você sabe como é. Sim, briga de faccionado. Sabe como é que é? De fracionado. Vamos falar assim, imagine. Briga de fracionado. Não, aí sabe como é que é? Tudo é muito bom quando de fato a gente sabe levar. Não, essa é só a parte dentro da caixa. Aí, quando resolve uma briguinha aqui, eu falo, pô, sabe como é que é quinquilharia? Mas o grosso tá, eles estão sabendo. Aí alguém manda avisar que o Estado não vai pagar, sim pela segurança pública do lugar. Que o Estado estará a alegar que tem dificuldade, que naquele momento não vai poder depositar. Imagine se essa história espalhar. E aí, de fato, bala de festim. O quê? Sim. Ali a se usar. Bala de festim. Aí televisão a mostrar. Sim, o quê? Bala de festim. Aviso. Aviso de que o dinheiro vai parar na conta que a gente costuma usar. Ou de fato não é bala de festim não que a gente vai usar não. A gente vai saber cartucho rechear e vocês vão ver quanto isso vai custar. Aí você vê, assim, morte aqui, morte acolá, morte aqui, morte acolá, morte aqui, morte acolá. No instante, o Estado vai chamar, sim, vai chamar neguinho para conversar. Branquinho para de fato escutar. O politicamente correto. O politicamente correto. Gente que resolveu pensar fora da caixa. A toda uma sociedade desgraçar. Sim, alienando realmente o que se costuma passar dentro do lugar, dentro da caixinha, que ele mesmo estará na hora, mas ele diz, pensar fora da caixa. Que gente desgraçada. Não, essa gente é desgraçada. Gosta de fato viver assim. De pose na bancada, imagine. Criança, sim, criança tendo que se jogar, professor sem saber mais o que realizar, tremendo, sem saber como de fato na sala de aula entrar, mas a gente desgraçada, pensando fora da caixa, prejudicando toda uma sociedade que não consegue mais lidar com nada. E a gente acreditar que colocar ponto de segmento para isso aqui a gente separar, que isso vai funcionar. Imagine essa gente que dispensar fora da caixa essa gente chegar para se assenhorar, sim, para cima da gente criar. E aí, espada, pega a língua e fazer de espada. Cada um dando opinião. Essa gente que leva a vida de fato a ganhar sob todo um prejuízo que na caixa ela estará a colocar. E a gente sem saber. Nem mesmo como se comportar. Aí eu mesmo. Oxe, eu que juízo desejei mesmo. Eu que juízo desejei buscar. Eu não desejei, de fato, deixar um espaço aqui dentro. Sim, livre. Não, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor.
me dê de fato condições de juízo eu buscar. E eu dentro da caixa fuçar, procurando juízo, juiz. O quê? Aí eu posso colocar. Tem de tudo, sim. Sabe como é que é? Pensador fora da caixa. Cada um a se especializar em, de fato, defecar pela boca. Pela boca. Eu fico pensando como é que a gente conseguiu, de fato, trocar. A gente conseguir trocar, arrotar por outro lugar e defecar pela boca. E aí, opinião. Opinião a dar, opinião a dar. E eu dentro da caixa. Eu dentro da caixa me arrombar. E vendo pensador. Não, pensador fora da caixa. Aí eu falei, meu Deus do céu. Se eu, de fato, sacudir. Ai, meu Deus do céu, nem bosta, não, nem excrementos vai sobrar. De tanto fora da caixa ficar, que não tem nem mais condições de opinar. Aí eu fico pensando mesmo, naqueles que estão dentro da caixa. Sim, que tem medo mesmo. Ó, sabe como é que é? Da estrutura mental usar. Vendo pensador fora da caixa. O que a se levar? Esses que a gente costuma colocar. Não, como senhores do lugar. E eu ali pensando, meu Deus do céu. Como é que a gente vai poder mesmo? Como é que a gente vai poder se justificar? Sim, porque eu fico pensando nessa leva de gente que por aqui esteve a passar. Muitos até criaram canal no lugar. Uma grana boa, esteve de fato a ganhar. Imagine se eu falar que foi o Estado que esteve a pagar, sim, a pagar, sabe como é que é? Para a plataforma, ó, colocar, sim, como um ponto de segmento no lugar. Será que a gente vai poder mesmo? Sim, é se sustentar, se compensador fora da caixa. Olha, eu fico pensando se o Estado brasileiro em algum momento esteve a considerar o perigo que é a gente, de fato, bombardear influencer no lugar. Também eu tenho que considerar, sim, será que o dono da plataforma, sim, que tem, assim, eu penso que é até um outro pensar, está mesmo a considerar, sim, a possibilidade de, sabe como é que é? Na justiça entrar, questionando o Estado brasileiro e tudo que o Estado brasileiro esteve a realizar para a própria plataforma usar, e um prejuízo e tanto é causar? Sim, sabe como é que é, né? A gente deveria mesmo pensar, como é que isso esteve a se dar mesmo? Sim, porque se eu for de fato um cálculo matemático, realizar, eu teria que ver, teria que enxergar mesmo que essa conta nunca esteve mesmo. Não está mesmo a fechar, não. Não está a fechar, tem uma coisa errada no lugar. Não existe nem sequer a possibilidade disso aí, dessa conta se avolumar na proporção, a ponto de neguinho, sim, neguinho se criar, neguinho enricar, e neguinho começar a defecar em cima da própria estrutura que está a usar. Vai causando um prejuízo, sim, um prejuízo e tanto. Sim, sabe como é que é? Plataforma não é fácil. Não é fácil a gente andar de plataforma, não. A plataforma tem lá questões a levantar. A plataforma não está bem a gostar, não consegue mesmo. Você sabe como é que é? A plataforma ela tem.
ela tem que, de fato, se desdobrar, ela tem mesmo que encontrar o ponto em comum, sabe como é que é? Sabe como é que é? Sim, carro passar sem, de fato, haver nenhum tipo de prejuízo, sim, porque se carro resolver voltar, tem que pegar, de fato, um outro caminho, não pode o mesmo caminho, e de repente a plataforma começou a notar congestionamento, olha, um certo assim, direcionamento, a plataforma sem saber, não, sem saber, de repente foram até falar que a plataforma tinha mesmo que a estrutura renovar, que tinha muita procura, isso e aquilo, e a plataforma não estava de fato a encontrar motivo. Mas aí eu tenho que mesmo que avisar, olha, quando de fato, não, quando de fato, dois olhos, você sabe como é que resolver, parar, virar, e cajado levantar, eu fico a pensar se o dinheiro que a gente esteve a ganhar vai ser suficiente para a gente pagar todo o prejuízo que a gente esteve a causar. Porque essa história da gente de fato acreditar que plataforma estava a nos enricar, olha, eu não sei não se a gente vai poder. Sim, se a gente vai poder contar, sim, cantiga de ninar. Olha, porque eu tenho que falar, não, porque eu tenho que falar. Sim, dinheiro não é uma coisa que nasce em tudo e quanto é lugar. Dinheiro deixa rastro. E se eu de fato, olha, se eu de fato, uma pena levantar e um caminho encontrar, quantos? Quantos terão? Terão. Olha, que colocar, sim, colocar dentro de Paraquará. Olha, eu penso que a gente ainda não esteve mesmo, sim, a rosto lavar. Sim, para o dia a gente encarar. O divino me disse assim, olha, Dona Maria de Cássia, qualquer um pode falar 0 e 1 que o dia mesmo esteve a começar. A amanhecer o dia, assim, é 0 1, primeiras horas do dia. Mas se um outro chegar assim, gente, olha, de que adianta? Sim, o dia chegar e não ter clareza. Agora, se de fato o dia clarear e a gente enxergar mesmo, que a gente esteve a duplicar, sim. Sabe como é que é? Pirataria, no lugar. Que esse trabalho que a gente estará a realizar, sim, pegando um equipamento aqui, um equipamento acolá. Oh, meu santo, que isso é de fato algo que eu fico pensando. Gente, imagine. Imagine se vai adiantar eu ficar catando pedra em alto mar. Sim, catando pedra em alto mar para eu de fato encontrar. Sim, pastel de vento no lugar. Ou eu aceito a verdade falar, ou eu vou ficar de fato desmoralizado no lugar. Sim, porque a gente sabe bem mesmo que não é de fato esse tipo de trabalho realizado que vai nos levar, sim, aos verdadeiros culpados. A gente sabe. A gente sabe que o buraco é muito, muito, muito além daquilo que aqui está sendo falado. A gente sabe. Aqui não tem mais ninguém retardado. A gente sabe. A gente sabe o que deve ser realmente realizado. A gente sabe. A gente sabe que o sistema
que aqui foi criado, olha, deu margem para tudo mais ser realizado. Agora fico pensando mesmo, não fico pensando, se a gente tiver que ser responsabilizado, se individualizado, a gente vai poder de fato arrotar um bocado como um ser pensante e sensato? Sim, porque, olha, a gente de fato tem que mostrar, sim, justificado todo o dinheiro é que foi ganho, do tipo ganhado. Mas eu tenho que falar. Olha, imagine alguém dentro de um túnel. Uma cabeça levantar, a lâmina passar e cortar. Aí a pessoa vai pegar. Outra cabeça levantar, a lâmina passar e cortar. A pessoa pegar. Etiquetar. Quanto vai custar? E aí, cabeças e cabeças. Aí, compreendendo mesmo a dimensão do que se pode realizar, resolveram também nessa mesma maré entrar. Aí cabeça cá, cabeça lá, cabeça cá, cabeça lá, cabeça cá, cabeça lá. E aí cabeça a se criar escolhendo sempre um lado. Sim. Sabe como é que é um lado para ficar? E lado. E sabe como é que é? Achando bom, viver assim do tipo folgado, ganhando um bocado. Imagine se alguém de fato colocar a cabeça para pesar e descobrir realmente o que aqui estiver a afundar. Eu quero saber se a gente vai ter condições, mesmo, da gente poder de fato, defecar toda a comelança. Sim, porque a gente também resolveu gastar. Não, a gente não contentou só de ficar aqui, não. Sim, gastando real aqui, real acolá. A gente resolveu, de fato, o mundo desbravar. Viagem. Eu quero saber, quando de fato alguém pegar assim, toda a gastança que fizeram e aí mandar a conta pra gente. Sim, porque se sabe como é que é. Quando descobrir que aquele dinheiro que ali, não, que o dinheiro faz parte. Mas se eu entro no supermercado e gastar lá R$ 1.000, trago mercadoria pra cá. A pessoa lá, o mercado, vai depositar os R$ 1.000. Aí alguém fala assim, olha, esses R$ 1.000 não tem como você repassar, não vale nada, não. Aí chega a notícia de que, assim, olha, eu soube que os R$ 1.000 que aqui se costuma gastar, que você comprou mercadoria lá, não vale nada, eu não estou podendo repassar. Sim, porque dinheiro é assim. Dinheiro não fica parado, não. Quem recebe, compra e vai passando. Imagina a escada resolvendo. E chegar aqui. No pé da escada, nós queremos nosso dinheiro. Quantos, olha, aqui esteve a gastar esse dinheiro. Quando for checar lá, esse dinheiro não vale nada. Saiu de onde? Saiu daqui, olha. Aqui que fez a transferência, pagou, foi como que pagou? Pagou aqui, usou isso aqui. Não, disse que criou esse mecanismo assim, paga aqui, que a gente tá aqui. Imagina. E aí quem é que vai pagar? E quando de fato ele olhar assim para a continha dele e saber que tem um buraco lá e por mais que ele venha trabalhar, ele vai ter. Ele vai ter mesmo que defecar. Defecar. Tudo aquilo que ele esteve de fato para dentro, só que ele vai ter que... Imagina. Essa é a questão. Aí, como é que a gente vai justificar bola em bolão? Santo Deus, eu acho que a gente ainda
não alcançou a razão da nossa situação. Santo Deus, quando a gente cria condição para a multiplicação de tudo quanto é tipo de situação, não tem como a gente barrar, não. Tem não. Santo Deus. Eu não digo que a gente é criativo. Não, a gente não é não. Mas, olha, eu vou usar uma palavra palmeirense. Ô povo ladino. Gente, ô povo ladino. Palavra palmeirense, ladino. Menino, deixe de ser ladino. É. Como dizer para menino ladino? Olha, esse causa prejuízo. Menino ladino. Imagina a multiplicação disso. É por isso que eu digo. Eu firmo compromisso. Mas é com o Deus vivo. Eu firmo compromisso com o Deus vivo e eu sigo. Eu não vou, de fato, fazer desserviço. Eu vou falar aquilo que aqui foi, de fato, é difícil. Pois é. A gente facilitou isso. Na medida em que a gente, de fato, deixou. Sim, a gente deixou. Se a gente não puxou o fio condutor, a gente deixou. Sabe como é que é? Erva daninha se espalhou. Dos dois lados. Vamos dizer assim, promissores. Aí já sabe que a gente vai ter mesmo. Não, a gente vai ter que colocar, sim, mais um ponto no lugar. Porque eu não vou mesmo colaborar com mentira. Qualquer coisa que vierem me perguntar, o ponto, sim, para o parágrafo apresentar, eu vou falar. E vou falar justamente o que aqui esteve a se dar, como esteve a se dar e por quê. Porque cada um achou que iria se beneficiar, deixando cabeça se elevar, o próprio Estado a bancar. Porque aqui não tem ninguém otário para ninguém enricar da forma como aqui esteve a se dar. Só que esse dinheiro não vale nada no lugar. Não vale nada. O próprio Banco Central costuma de fato enviar o dinheiro. Sim, sabe como é que é? Porque vai gastar, vai para, sabe como é que é? Neguinho, gastar. Sempre, enviando dinheiro. E conta lá, conta inchar. Só que esse dinheiro não vale nada. Sim, tudo é muito bom até alguém falar. É o Banco Central que está a bancar essa carnificina aí. É o Banco Central. Não é história de que plataforma está de fato, não. Ninguém é otário, não. Agora, se a gente resolveu mesmo deixar pontinho aqui, pontinho acolá, aí fica difícil até a gente de fato investigar. Olha, porque se a gente puxar, eu devo lembrar mesmo. Que canal futebolístico, santo Deus, a gente vai ter que fechar. Dinheiro não dá em tudo e quanto é lugar. Imagine se dinheiro vai em bola de meia parar. Só para a gente, de fato, ocultar o que aqui esteve a passar. O divino me disse, 2 mais 2 sempre será 4, aqui e acolá. Bom dia.
E obrigada sempre.